Fala galera, tô aqui em Pearl Harbor, no Havaí. Atrás de mim aqui é um porta-aviões, que parece ser ali alguns F-15. Para quem não conhece, Pearl Harbor é uma base militar e marca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial após um ataque surpresa, né, do exército japonês, que matou aqui mais de 2.000 pessoas no dia 7 de dezembro de 1941. E para vocês terem uma noção, existem 2 dias apenas que os americanos falam "We will never forget", ou seja, 2 datas que eles jamais esquecerão. Uma é o 11 de setembro de 2001, aqueles atentados, e outro é aqui no Havaí, esse ataque surpresa japonês. E o que é interessante você ver aqui é que você tem um filme documentário explicando essa história para as pessoas que passam por aqui, um centro de visitação, um memorial, para você honrar aqueles que já morreram. Você vê famílias mostrando para as crianças essa história, mostrando o valor dos militares. O Brasil também teve heróis na Segunda Guerra Mundial, combatemos na Itália, principalmente no norte da África, os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira. E esse sentimento patriótico, ele também é muito explorado pela indústria cinematográfica americana. O cinema, que não serve só para você dar lucro, mas também serve para você moldar a identidade nacional, para você mostrar um pouquinho de como é a cultura daquele povo. O americano, ele tem diversos filmes que mostram exemplos individuais de sacrifício, de honra, de persistência, e isso é uma coisa que é pouco explorada no Brasil. A gente tem os nossos exemplos diários, principalmente com os nossos policiais. Nós temos exemplos históricos, que é o caso, inclusive, que eu estava tentando ajudar a divulgar um pouquinho, que é o filme Jambok, que mostra a história de um combatente brasileiro na Itália, na Segunda Guerra Mundial. E parece que no Brasil a gente não fala tanto disso. E são exemplos lindíssimos, porque o cinema é peça fundamental na formação e no registro da nossa cultura e da nossa identidade. Senhor presidente, eu venho aqui chamar a atenção que na polícia, quando tem muita coincidência, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Depois de uma viagem do narcoditador Nicolás Maduro à Rússia, e depois o seu braço direito, Diosdado Cabello, que é o chefe do Cartel dos Soles, um dos maiores cartéis de drogas da Venezuela, para a Coreia do Norte, a gente está vendo desencadear manifestações no Chile, que tem a maior renda per capita da América Latina, vai muito bem economicamente, no Equador, instabilidade no Peru e um acidente, dito acidente, né? Estão falando, com relação ao óleo no Nordeste do Brasil, de uma maneira que ninguém nunca viu na vida. Ninguém sabe de onde é que veio, nenhum navio está acusando que foi ele o responsável. Um óleo que não flutua na superfície, que fica embaixo da água, de difícil de detecção. Pior ainda é a maneira que se faz para limpar esse óleo. E agora nós temos um vídeo do narcoditador Nicolás Maduro dando uma certa risada com deboche, dizendo que os planos do Foro de São Paulo para a América Latina estão indo muito bem e estão indo adiante. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan. Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. E por outro lado, se você olhar a situação da Argentina, a Argentina está numa calmaria, porque ao que parece, está tudo encaminhado para que Cristina Kirchner, que é membro do Foro de São Paulo, retorne ao poder na Argentina. Então eu quero aqui pedir apoio aos colegas, aos nossos pares, que nós precisamos aprovar a CPI do Foro de São Paulo. E essa teia, essa rede que fica por trás dizendo que existe, na verdade, um protesto, a gente sabe que o que há de fato é uma rebelião e atos que levam o terror à sociedade. Ela se alimentava com dinheiro do BNDES, se alimentava de dinheiro que ia para os mais médicos para Cuba, superfaturamentos de Abreu e Lima, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua. Então o Brasil, durante muito tempo, engordou o Foro de São Paulo. E agora eles estão colocando as garras deles de fora. Não fiquem surpresos se mais instabilidade vier aí. E eles vão usar qualquer tipo de argumento para tentar fazer essa instabilidade acontecer, porque o que eles menos são democratas. Eles fazem o diabo para retornar ao poder
como bem já disse Dilma Rousseff. Então é isso que eu queria expressar, senhor presidente. O perigo que a gente vive é o Foro de São Paulo, e eu peço apoio aos colegas para que a gente coloque adiante essa CPI para ver de fato como que os brasileiros foram saqueados, como que nós somos a 8ª economia do mundo e não conseguimos deslanchar economicamente. Lembrando que o governo Bolsonaro, com menos de um ano, já tem apresentado números positivos com relação ao emprego e está resgatando a confiança do investidor para que aqui sejam gerados mais empregos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a situação na Bolívia causa tanta preocupação que nós aprovamos um requerimento na CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para debater esse assunto. Porque ali a democracia, se é que há, está com as pernas muito bambas, e prova disso foi ocorrido no domingo agora. Mas vale ressaltar, senhor presidente, que Evo Morales está desde 2006 no poder. Daqui a pouco vai para o 14º ano consecutivo à frente daquele país. E repare, em 2016 ocorreu um plebiscito para saber se o povo iria autorizar ou não Evo Morales a ter mais um mandato como presidente. E o povo disse não. E ao que parece não, né? O que nós estamos vendo, ele atropelou esse plebiscito, o que já está se tornando uma praxe na esquerda. Vide o plebiscito sobre as Farc lá na Colômbia e o plebiscito sobre as armas de 2005 aqui no Brasil. A esquerda ignora qualquer prática democrática e quando perdem, vão para o tapetão. Evo Morales foi para o tapetão. Ele está argumentando com base no Pacto de São José da Costa Rica sobre direitos humanos, dizendo que a reeleição, prezada Soraya Manato, é um direito e garantia fundamental. Tão importante quanto a vida, tão importante quanto a liberdade, na cabeça de Evo está a reeleição dele. Com base nesse argumento esdrúxulo, ele se lançou candidato. O Tribunal Superior Eleitoral daquele país, com 5 integrantes nomeados por ele, reconheceu todas as manobras e está validando tudo o que está ocorrendo lá nas eleições. E agora eu entro em definitivo no ocorrido neste domingo na Bolívia, senhor presidente. Lá havia uma expectativa muito grande de ocorrer o segundo turno. Para que ocorra o segundo turno, não pode nenhum candidato ter mais de 40% dos votos e uma diferença de 10% do primeiro para o segundo colocado. Pois bem, domingo, com 83% das urnas apuradas, o que aconteceu? O sistema caiu. A diferença entre o primeiro e o segundo colocado, primeiro Evo Morales, para o segundo colocado, que é o candidato Mesa, era de 4%. Como a diferença não era superior a 10%, estava indo para o segundo turno. 83% das urnas apuradas. O sistema caiu. Isso na tarde de domingo. Foi retomado o sistema segunda-feira de manhã. E de 83 já passou a ter apurado 87% dos votos. E a partir de então, Evo Morales tem uma arrancada sensacional. E o candidato Mesa, um mergulho pro abismo. Está na cara que as eleições na Bolívia foram fraudadas. E os indícios não param de crescer. Além desse bizarro, ainda existe na casa do ministro da mineração da Bolívia, foram encontradas cédulas. Ele que é vizinho a uma zona eleitoral. Então, na Bolívia, o pessoal está nas ruas, estão ocorrendo manifestações, as Forças Armadas a mando do Evo Morales está reprimindo todas elas, porque o Evo Morales anunciou que ele foi reeleito presidente, passando por cima de plebiscito, com eleições notoriamente fraudadas, e inclusive até a OEA pediu explicações à Bolívia com relação ao que está acontecendo lá. E aqui no Congresso, a gente tem pronto para ser pautado aqui a inclusão da Bolívia no Mercosul. Só que o Mercosul prevê a chamada cláusula democrática, onde não existe democracia, não pode esse país ser membro do Mercosul. Foi a base que suspendeu a Venezuela do Mercosul. E eu acredito que o Brasil estaria num bom caminho se juntasse esforços com outros países para ir via OEA pedir a anulação dessa eleição para que ocorressem eleições limpas e transparentes. Detalhe, eu não estou nem entrando no mérito se Evo Morales poderia ou não ser candidato a presidente daquele país. Isso aí é com eles. Mas
dizer que a reeleição é um direito fundamental do presidente e por isso ele pode se reeleger, indo talvez para daqui a pouco 2 décadas à frente daquele país. Ora, isso daí, senhor presidente, me desculpe, pode ser qualquer coisa, menos democracia. Menos democracia. Então esse é o apelo que eu faço para que o Brasil junte esforços para anular a eleição da Bolívia, porque isso daí não é democracia. Esforços a qualquer órgão internacional, bem como integrar aqui energia, somar energia junto com a OEA, para que se esclareça de fato uma eleição limpa. E se Evo Morales for escolhido, que venha sendo presidente. Mas dessa maneira a gente não pode admitir, senhor presidente. Nós não podemos permitir que nasça outra Venezuela debaixo do nosso bigode e daqui a pouco nós seremos envoltos por países com essas práticas e a gente sabe que se nós não nos unirmos, nós passamos a ser presa fácil para eles. Ontem foi com a Venezuela, hoje é com a Bolívia. Quem sabe amanhã isso não se passa aqui no Brasil. Muito obrigado.